Nós tivemos um padrão de token novo, galera, bem interessante que saiu e tá chamando a atenção, que é o E404. Vou falar de E404, que é bem mais interessante, né? No momento atual tá surgindo uma especulação do caralho, principalmente com o token da Pandora, né? Pandora lançou assim, né? Utilizou esse modelo de token aí, que ainda não é um padrão oficial, é importante que vocês saibam disso. Esse padrão é 404, ele não passou por todas as etapas, né, de critérios, né, da própria comunidade da rede Ethereum para poder se estabelecer esse padrão RC404. Então, não foi passado pelos trâmites normais para a estabilização de um padrão. Né? Os caras criaram, jogaram lá meio que em cima da bucha, estão utilizando e valeu. Certo? Então entenda isso já. Primeiro de tudo, não é uma coisa, né, que foi, né, passado todos os trâmites, todas as etapas, todos os pontos, né? Inclusive eu vou deixar o link aqui dessa thread aqui do Balancer, aliás, do Bankless, para vocês poderem dar uma olhada, beleza? E aí, né, por exemplo, então esse, né, improvement proposal aqui, né, não aconteceu. Então não é uma coisa oficial, ele é não oficial. Foi a galera da internet que pegou, construiu, jogou e valeu, né? Não que os outros também não sejam assim, mas os outros passaram por critérios, né, de proposta de melhoria do Ethereum, que são, né, feitas as decisões ali em comunidade, né? E aí, nesse caso, né, foram feitos isso sem passar por esse filtro, né? Então, né, dito isso, a gente tem uma coisa muito interessante, que é o quê? Que é basicamente, né, um token 20 e o token 721. Né? A gente já está familiarizado, por exemplo, com esses tokens. Por exemplo, um exemplo de token 20, a gente tem as stablecoins, né? A grande maioria das altcoins que a gente utiliza aí no dia a dia, que a gente investe no dia a dia, que a gente, né, faz o uso no dia a dia nas piscinas de liquidez, por exemplo, são tokens 20. Então, quando você vai lá na Uniswap, deposita numa pool e tal, esses tokens são padrão 20. Né? E o padrão de token 721 é o padrão de token, por exemplo, utilizado na comunidade de hacker, ou seja, são NF únicas. Né? Essa daqui, por exemplo, é a 788, essa daqui é a 1723, essa daqui é a 1343, essa daqui é a 1561. Então, dentro de uma mesma coleção, você tem, né, NFTs com identificadores únicos, né? Ou seja, cada NFT é única e nenhuma delas, né, é igual a outra, né? Apesar de, por exemplo, aqui terem artes iguais, né? Mas não são iguais. Então, o que acontece é o seguinte, né? O movimento da massa, né, faz com que nesse processo da criação do 404, ele seja meio que a união das forças desses dois, né, dessas dois padrões de token, né, desses dois padrões de token. E aí, galera, o que acontece é o seguinte, nós estamos vendo que, né, tiveram alguns projetos aí que lançaram dessa maneira, por exemplo, a Pandora, né? Então, como é que ele funciona? Né? Ele é como se fosse uma NFT. E essa NFT ela é subdividida em, por exemplo, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de tokens. Depende de cada projeto. Né? Você pode definir quanto você quer de tokens, né? Compartilhar, dividir as suas NFTs. E aí imagina a seguinte situação. Você tem, é como se você tivesse um Yield Hacker Pass e você pudesse, né, transformar um Yield Hacker Pass em 100 mil tokens ERC20. Né? Então, a partir do momento que você tem 100 mil tokens 20, né, do Yield Hacker Pass, você poderia transformar ele de volta em uma NFT. Então, fica nesse vai e vem. Se você quiser negociar em grandes volumes, você fica com a NFT. Se você quiser negociar em pequenos volumes, você fica com os tokens fracionalizados. Então isso é bem interessante, tá ligado? Né? Eu não tô dizendo assim que no Yield Hacker, por exemplo, não funciona, né? Mas eu tô dizendo que é assim que funciona esse padrão aqui, entendeu?
E aí, como é que isso funciona, né? Então, vamos supor, um cara... Por que isso tem vantagem, né, na grande realidade? Porque o cara que vai negociar de grandes valores, né, ele vai vender a NFT dele e ele vai ter zero slippage, ele vai ter zero derrapagem, ele vai ter zero, né, diferença no montante que ele está vendendo para o montante que ele quer comprar. Ele está vendendo um NFT, né? Então isso é bem interessante, né, nesse ponto de vista. E aí, o cara que quer vender de pouquinho e prover liquidez, por exemplo, na Uniswap, ele pode pegar a NFT dele, transformar em, por exemplo, 100 mil tokens, e aí depositar esses tokens na Uniswap e prover liquidez daquela NFT, né? E aí, se qualquer outra pessoa for lá e comprar 100 mil tokens dessa pool, essa pessoa vai poder pegar e transformar numa NFT. Então é como se tivesse um padrão que ele une o melhor dos dois mundos, né? Por que isso é interessante? Porque você diminui ali completamente, né, a slippage, né, a diferença. O cara que está vendendo ali, por exemplo, ó, vamos vir aqui na Uniswap. Vamos dizer que você queira trocar Ethereum, por exemplo, por, né, sei lá, Ethereum por DAI, por exemplo, certo? É uma pool bem líquida, né, mano? Mas vamos fazer um exemplo. Se você é uma baleia desgraçada, violenta, não sei o que, né? Você vai trocar um Ethereum por DAI, né? Você vai ver aqui que ele tem a slippage, né? Você pode desativar aqui, por exemplo. Aí, ó, o impacto no preço, 0,22, né? Você vai ter aqui, ó, max derrapagem, 1,24, né? E aqui, ó, né, é o tanto que você vai estar perdendo, tá vendo isso daqui? Né? 0,48, 0,36, isso aqui é a taxa que vai, né, lá para os caras, para o formador, né? E aí, né, quando você está negociando um pouquinho em valor assim, não é pouco valor, né? Um Ethereum e tal, já é pouco valor, mas tipo assim, se você vai negociar, por exemplo, 100 Ethereum, né? Você já tem ali uma movimentação interessante, né? Já é o 0,24% ali, ele já é um movimento bem significativo, né? Já tem uma diferença interessante ali de valor. Você bota 1.000 Ethereum, aí você vai para, né, patamares ainda maiores, né, de diferença, né? Você chega a perder aí bastante valor, né? E é porque aqui, né, você tem, né, uma pool extremamente líquida, mas se você pegar qualquer outra, por exemplo, um Ethereum com, sei lá, um Ethereum com, vamos pegar aqui um outro aqui qualquer, um Aave desse da vida, por exemplo, né? Que não é das menos líquidas de todas, né? Se você botar 1.000 Ethereum, são 18% aqui que você vai perder nessa venda. Então você colocaria 2,4 milhão, 2,46 milhão de dólares e receberia 2,01. Então isso aqui é muito ruim. Mas se você pudesse pegar os seus tokens A, colocar eles num pack, né? E esse pack, vamos supor que tenha, né, 25 mil tokens Aave, por exemplo, entendeu? 25 mil, né? Aí você vai lá, pega 25 mil tokens Aave, coloca num pack, né? E esse pack é um NFT. Aí a pessoa vai lá e compra pelo valor que tá o preço agora dos ativos. E não sofre esse tipo de impacto aqui, entendeu? Então, esse padrão de token aqui eu achei muito interessante, né? E aí pode ser que surja uma narrativa, né, como está surgindo com vários tokens aí depois do Pandora, né? Teve vários outros aí, teve até um na própria Solana também que cresceu pra caralho, né? Com essa narrativa. É um token, é um padrão de token novo que eu achei que faltava explicação aqui na língua portuguesa no Brasil. Não sei se vocês gostaram dessa explicação. Se tiver gostado, deixa no chat aí para eu entender se isso fez sentido para você, se ficou claro, ficou didático, né? Então, deixa para mim aí no chat para eu entender se tá valendo, né, a pena vocês compreenderem esse tipo de movimento. Ó, pessoal. Então, fiquem ligados. Pode ser uma narrativa aí que cresça bastante esse padrão ainda. Como eu falei, não é um padrão oficial da Ethereum Foundation, não passou por todos os trâmites, né? Mas é um padrão que vai estar crescendo pra caramba, né? Na minha visão, assim, pode ser que... pode ser, entenda, a narrativa pode morrer amanhã. Ninguém mais usar isso aqui. Mas que é uma inovação, não tem como falar, né? Então é legal. Pode ser que tenha algumas coisas que chamem a atenção. Esse token da própria Pandora aí cresceu pra caralho, ó. Essa porra explodiu,
E aí eu não comprei e nem recomendo ninguém a comprar. Mas olha o que foi aconteceu com essa porra. Olha aí, a Pandorinha, né? Pandorinha explodiu, filhão. Explodiu a boca do baludo, né? E aí, quando ela explode a boca do baludo desse jeito aqui, a gente não tem como entrar. Você tem que aguardar ali uma queda, um movimento ali de relaxamento do mercado para você poder fazer a sua posição, né? Colocar no gráfico de 1 hora aqui chega a ser ridículo. Aí, a putaria. Tamanho da jeba, como é que foi? E assim, eu não consegui pegar essa alta. Não consegui. Você precisa estar online. Porra, mano. Caralho, velho. É tipo assim. Saiu a tela. Então, assim, na minha visão, eu não entraria, né? Agora, aguardaria aí uma queda um pouco maior, tá ligado? Pra poder ver quais são os próximos períodos, né? Mas é um projeto que tá, né, puxando aí nessa narrativa do 404, né? Então, o que eu tô mostrando pra vocês é ficarem de olho na narrativa e entender o movimentão. Pois é.